galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu, Renata, trazendo pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre eles, aqueles personagens que se fazem de amigos da nossa querida turma de mistérios favoritos e acabam se apunhalando pelas costas. Nós vamos falar hoje sobre os vilões mais falsos de Scooby-Doo. Ficou curioso? Então, bora lá! Mas antes de começarmos de fato com o vídeo de hoje, se você está gostando do conteúdo que eu estou trazendo aqui pro canal, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber toda vez que chegarem vídeos novos. E também me siga lá no meu Instagram, em Nimbus, para ficar ligadinhos nas novidades e nos dias que vai ter vídeo aqui no canal. Bom, como a gente bem sabe, a franquia de Scooby-Doo ela é sempre baseada em mistérios, ou seja, sempre vai ter ali um monstro ou um vilão disfarçado e a turma ali investiga para descobrir quem é. Só que durante todos esses anos, né, episódios e filmes que a turma teve, sempre tem aqueles personagens, aqueles vilões que acabam se aproveitando da ingenuidade da equipe para tentar se aproximar e assim esconder suas verdadeiras intenções. E é justamente deles que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Mas sem mais enrolação, vamos nessa! E a primeira vilã que nós vamos citar aqui na nossa lista dos vilões mais falsos de Scooby-Doo é a senhorita Mirimoto, de Scooby-Doo e a Espada do Samurai. A senhorita Mirimoto inicialmente era nos apresentada como sendo a grande anfitriã do torneio de artes marciais que aconteceria em Tóquio, a qual a Daphne ela era uma das candidatas, né? Ela estava participando do torneio. E ela nos mostrada como sendo uma mulher respeitada, uma grande lutadora, né? Já que ela tem uma grande bagagem e ela é sensei, né? De uma escola de artes marciais. E a senhorita Mirimoto, ela nos mostrada como sendo uma espécie de protetora, onde ela seria responsável por proteger o pergaminho do destino, que seria o pergaminho que mostrava a localização da espada do mal, uma espada, né? Que pertencia ao samurai sombrio e que há muito tempo acabou sendo escondida, para que ninguém mais sucumbisse ao seu poder. E a gente tem toda ali uma luta entre ela e ele para proteger, sei lá o que. Ele vai lá, rouba, aí depois ela diz pra turma que aquele era um falso, que o verdadeiro estava escondido, que eles precisavam achar a espada para conseguir deter, né, impedir que ele pegasse. Então eles fazem um negócio assim pra gente pensar que realmente a senhorita Mirimoto, ela se importa com o que tá acontecendo ali, que ela é contra o samurai sombrio, só que tudo muda ali no final, quando a gente descobre que o samurai sombrio na verdade era o Zorro, que era justamente o braço direito da senhorita Mirimoto. Descobrindo que no final das contas tudo aquilo tinha sido um plano armado para ela, tanto a competição como também todo o lance do fantasma, que eles só tinham usado a turma do Scooby ali com o Sr. Tatagawa e também com a Miyumi para eles irem lá e pegar a espada para ela. Pois na cabeça dela ela tem um plano bem estranho, porque ela quer fazer com que a época dos samurais voltassem à vida e meio que vivessem em harmonia com a época da tecnologia, que era a atual era. E para conseguir realizar esse seu plano e seu desejo, ela passaria por cima de qualquer um sem pensar duas vezes. Como ela mesma dizia no dilema da academia, se você quer vencer, precisa estar disposto a fazer coisas que os outros não estão. Então eu acabei escolhendo ela aqui para ficar no nosso 7º lugar na nossa lista dos vilões mais falsos de Scooby-Doo. E em 6º lugar da nossa lista dos vilões mais falsos de Scooby-Doo, vamos ficar então com ele, Manu Toyama de Scooby-Doo Aloha. O Manu, ele é nos apresentado sendo o Hakuna de Hana-Hona, que seria ali o maior surfista da região e que tinha tipo uma competição, assim, que elegia qual era o melhor surfista da área, né? E ele era declarado o melhor de todos. E que ele namorava então uma jovem garota chamada Snooki, que ali sempre estava apoiando ele em tudo que ele fazia ali do surf, e que ele viu que tinha uma treta ali com os turistas, né? Que queriam, né, tirar esse cargo de Hana-Hona das costas do Manu e ser de uma pessoa de fora, essas coisas assim. E enquanto o Manu ele acaba saindo, né, pra resolver algumas coisas, aí ele acaba sendo atacado pelos espíritos Wiki-Tiki, que acaba não só destruindo o local, como também sequestrando a Snooki, o que faz que o Manu fique extremamente desesperado. E quando a turma do Scooby, né, acaba chegando no local, ele explica toda a situação e ele inclusive se oferece para ajudá-los. E tem uma parte lá que ele vai na floresta, que eles vão ver tia Marie, se não me engano, e é ele que vai tentando guiar, até que ele disse, né, que escuta alguma coisa e ele vai lá investigar. E ele é atacado por um Wiki-Tiki e acaba sumindo misteriosamente. Mas vocês não estão achando que tem algo familiar nesse Wiki-Tiki pro Manu? Pois é, assim como o Manu, o Wiki-Tiki era um grande surfista, e foi assim a maior pista pra gente descobrir que na verdade ele era o próprio Manu, que estava ali trabalhando como cúmplice da sua namorada. Ou seja, todo esse papo de que ele estava preocupado, que a Snooki tinha sumido, que ela poderia ter sido sacrificada no vulcão, sei lá o que, na verdade era uma grande armação para conseguir afugentar todo mundo da ilha, e assim eles pudessem comprar todos os imóveis por preço de banana, como eles dizem, né? Então foi por causa disso que ele acabou ficando aqui no meu 6º lugar dos vilões mais falsos de Scooby.
Em quinto lugar na nossa lista de hoje ficou então o Van Helsing de Scooby-Doo, Busca de Vampiro. Inicialmente, o Sr. Van Helsing ele acaba sendo apresentado pra gente como sendo um historiador e escritor de livros sobre vampiros, a qual ele é todo dono de um museu de vampiros, que era o charme, né, do turismo do local, já que toda a cidade no Morceguinho, que é onde eles moravam, se baseava muito nessa cultura dos vampiros. Mas apesar dele ser um grande escritor, seus livros estavam perdendo vendas, principalmente por causa da nova modinha que tinha surgido na época, fazendo inclusive uma crítica ao que aconteceu com a história dos vampiros, que inicialmente eles foram mostrados pra gente como sendo monstros aterrorizantes, que chupavam o sangue das pessoas, sei lá o que. E agora, hoje em dia, eles são muito mais usados para criar histórias de romance, de heróis, entre outras coisas. É uma crítica sutil, mas dá pra perceber ela, é interessante. Mas apesar de todos esses traços, né, que daria pra gente indicar que ele é um vilão, Busca do Vampiro faz um ótimo trabalho em construir vários personagens suspeitos que realmente cada um ganharia alguma coisa caso o vampiro ele assombrasse o local. Isso faz com que a gente se distancie, né, da ideia de que o Van Helsing seja o vampiro, até porque de todos, como ele depende muito do festival, né, por causa da venda dos livros e tudo, ele é o que aparenta ter o menos motivo para querer isso, o que mais teria consequências, o que não ganharia nada com isso. Mas no final das contas nós descobrimos que o verdadeiro vilão da história era o próprio Van Helsing, que ele estava ali, né, tentando, né, ele inclusive sequestrou a Daphne para tentar fazer meio que um casamento falso vampírico, para assim atrair novamente os turistas. O que de certa forma realmente aconteceu, né? Teve uma parte dali da Lisa que realmente ganhou mais com isso. Então, por causa disso, né, por ele se fazer de coitado o filme todo, e no final a gente descobrir que na verdade ele é responsável por tudo, inclusive de sequestrar a Daphne, ele merece sim ficar aqui na nossa lista dos vilões mais falsos de Scooby. E no nosso quarto lugar, então, nós vamos falar sobre ele, Deacon de Scooby-Doo e o Verão Assombrado. Esse pode ser o mais inusitado aqui da nossa lista para pessoal que não assistiu o filme, mas eu vou explicar. Inicialmente, o Deacon ele acaba sendo apresentado pra gente como sendo um dos 3 camponeses que acabam indo pro Mini Alpha, sendo ali o mais tímido de todos, o mais medroso e que inclusive ele teria o problema com asma. E durante todo o filme, a gente percebe que ele tem um medo a mais do acampamento Mini Alpha, que ele sempre tá implorando pra eles fugirem dali, que eles têm que fugir, inclusive questionando como o diabo a turma do Scooby ainda tava lá, né, não tinha fugido. Principalmente porque tem um cara com machado maníaco, Leandro, correndo atrás dele. Tanto que na hora da divisão dos grupos para investigar, ele fica com o Salsicha e Scooby, né? Já que são 2 medrosos, eles tentam ele no Papai Alce, tentam se distrair. Até que no final nós temos o grande plot twist na história. Que na verdade o Deacon era justamente um dos mandantes do grupo. E que ele não era uma criança, na verdade. Ele era Babyface Bored, um dos ladrões que no passado acabou assaltando, né, a Vila do Alce, que era uma antiga cidade, e que seu parceiro tinha enterrado todo o tesouro no meio da cidade da Vila do Alce. Só que com o passar do tempo, a cidade ela acabou sendo destruída por causa que criaram uma represa e usaram o espaço para colocar o estabelecimento de água, e assim o tesouro tinha se perdido. E para recuperá-lo seria necessário destruir a represa, o que faria com que toda a água destruísse o acampamento Mini Alce, que estava localizado bem abaixo. Então, por ter se enganado todo mundo, né, fingindo realmente ser uma criança, com certeza pra mim ele merece aqui a nossa lista no quarto lugar dos vilões mais falsos de Scooby-Doo. Mas agora no nosso terceiro lugar nós vamos falar de um que talvez surpreenda muita gente, mas é a Shannon de Scooby-Doo e a Loucura do Monstro da Lua. No filme, a Shannon é nos apresentada como sendo ali uma astronauta extremamente famosa, que acabou sendo uma das escolhidas para eles então estrearem o módulo de viagem espacial, onde seria uma espécie de passeio, inclusive teria um local para eles ficarem na Lua. E quando ela aparece na história, ela aparece como uma garota simpática. Agora ela começa a falar sobre a Daphne, elogia o cabelo dela, que a Daphne tinha ganhado notas maravilhosas, sei lá o que, se tornando bastante amiga da Daphne. Só que quando ela vai falar com a Velma, a gente percebe que ela é totalmente diferente. Ela é mais escrota com a Velma, ignorando ela várias vezes. E ela começa a manipular elas duas para meio que elas comecem a tretar uma com a outra. O que faz com que quando a gente descubra que ela é o fantasma, não seja um negócio que surpreenda tanto. E quando ela finalmente desmascarada, ela usa então o argumento de que tipo ela queria, né, fingir ser uma alienígena para conseguir assustar e fazer com que esse projeto, né, de fazerem viagens com pessoas normais para o espaço fosse algo perigoso, que deve ser feito por astronautas profissionais, sei lá o que. Só que aí é nesse ponto que o filme tem um segundo ponto de virada, que é quando a gente descobre quem a Shannon é de verdade. Pois numa última cartada ali para fugir das mãos da turma do Scooby, ela acaba então prendendo eles dentro da base lunar. E para ter certeza que esse plano se concretizaria, ela encheu a base lunar
completamente de explosivos, e o plano dela era explodir a base com todo mundo ali dentro. E nesta cena mostra que a Shannon é na verdade uma psicopata, porque a Shannon ela estava disposta a literalmente matar todas as pessoas que estavam na base lunar para conseguir fama, para chegar lá e ser dedicada a um herói e assim fazer com que esse projeto de mandar pessoas normais fosse completamente cancelado. Então, por causa disso, a Shannon ficou no nosso top 3 dos vilões mais falsos de Scooby-Doo e até mesmo mais perigosa, entendeu? Em segundo lugar na nossa lista, nós colocamos então elas, que são clássicas, Simone e Helena de Scooby-Doo, A Ilha dos Zumbis. Em Scooby-Doo, A Ilha dos Zumbis, a gente sabe que a turma do Scooby estava viajando para diversos lugares na tentativa de acharem uma história de fantasma real. E é justamente nessa viagem que eles acabam conhecendo então a Helena, que acaba os convidando para visitarem a Ilha Moscar. E quando eles chegam lá, eles também conhecem a Simone. Apesar de ter todo o lance ali de Scooby-Doo com os gatos, eles conseguem se resolver e eles dão permissão realmente para eles investigarem. A qual eles acham fantasmas reais, acham os zumbis e tudo interessante. Mas com certeza o maior plot twist dessa história acontece no final. À medida que eles iam investigando, chega uma hora que a Simone, né, que era a dona da mansão, acabou sendo sequestrada pelos zumbis. E numa tentativa ali desesperada de tentar achá-la, né, e recuperá-la, é onde a gente descobre que na verdade ela não foi capturada e que na verdade ela só estava traindo eles para uma armadilha. Ou seja, os zumbis o tempo todo não eram os vilões da história. Na verdade, eles eram pessoas boas que tinham sido vítimas da Simone e da Helena e que eles queriam apenas alertá-los e avisá-los para eles fugirem da ilha. E é aí que acontece a maior revelação da história, que Simone e Helena, na verdade, quando eram mais jovens, acabaram fazendo lá uma macumba pro Deus Gato e agora elas eram seres felinas, que precisavam ali sugar a energia vital de pessoas para conseguirem continuar vivendo toda a lua cheia. E que a turma do Scooby tinha sido escolhida para, na verdade, ser os próximos alvos. E claro, foi um dos maiores plot twists da história de Scooby-Doo, que foi uma das primeiras vezes que o fantasma era real, que os bichos eram reais. Foi um grande marco para Scooby-Doo. Todo mundo ama a Ilha dos Zumbis justamente por essa construção magnífica de tudo que acontece na história. Então, pra mim, elas mereceram aqui o nosso segundo lugar na lista. E o primeiro lugar, então, vai ficar com ele, que eu tenho certeza que você pensou nele assim que soube do tema desse vídeo. Ben Ravencroft, de Scooby-Doo, a Bruxa Fantasma. O Ben inicialmente é nos mostrado no filme como sendo um historiador e criador de livros de terror, sendo inclusive a Velma um grande fã dele. Eles acabam convidando eles para ir para sua cidade. Só que ao chegarem lá, eles acabam descobrindo que existe uma pessoa que está se passando pela Sarah Ravencroft, dizendo que a bruxa acabou surgindo na cidade e que era essa ancestral do Ben. Sendo que o Ben afirmava que ela era uma curandeira e tudo, e ele pede ajuda da turma de Scooby para resolver isso. E depois de muita confusão, eles realmente conseguem, eles acabam descobrindo que tudo era uma armação, e quando a gente acha que ia dar tudo bem, é que acontece um momento mais importante desse filme. A Velma, ela acaba descobrindo onde está a localização do antigo diário de Sarah. O diário ali que, em teoria, ela poderia ser usado para inocentar a vida da Sarah, né? Dizer que ela não era uma bruxa. Só que eles, quando chegam no lugar e desenterram, eles percebem que aquele livro tá esquisito, que ele não parece uma curandeira, e é aí que a gente tem a revelação que a Sarah realmente era uma bruxa, e que o Ben, esse tempo todo que ele enganou os personagens, ele só queria achar o livro para assim ganhar poderes, reviver o espírito de Sarah e assim conseguir dominar o mundo. Então, com certeza, esse foi um dos maiores plot twists até hoje de Scooby-Doo, que a gente tem um apego maior nele do que na Helena e Simone durante o filme. Então, quando acontece a revelação, é um choque assim. Então, ele sim ficou no nosso merecido primeiro lugar dos vilões mais falsos de Scooby-Doo. Então é isso, galera. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixa aí o seu like, compartilha, se inscreve no canal e, claro, me siga nas redes sociais, né, no meu Instagram, para ficar ligado nos próximos vídeos que vem pela frente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!